Bom, essa aula no Photoshop a gente vai vai conversar sobre modos de mistura, que é uma forma de misturar as camadas. Então a gente aplica o modo de mistura a uma camada e os pixels dessa camada mudam de cor de acordo com algum algoritmo. Tem um monte de modos de mistura no Photoshop. Eu vou falar sobre multiplicação e clarear e sobre os outros modos de mistura que estão agrupados junto com esse. E também vou dar uma dica de um canal do YouTube que eu sigo e onde eu aprendo muito, muito do Photoshop, que eu recomendo que vocês se inscrevam e que vocês acompanhem também. Bom, antes de começar essa aula, eu queria dizer para vocês que o material que eu estou usando eu tirei desse tutorial do Pixel Imperfect, que é um canal sensacional no YouTube sobre Photoshop. Na verdade, as coisas que eu andei aprendendo para conseguir dar essas aulas para vocês, porque Photoshop não é um programa que eu uso com muita frequência, eu aprendi aqui nesse canal. Ele é simplesmente sensacional. O Mesh Dinda, que é o professor que bola as aulas e seleciona o material, ele tem uma didática muito boa. O inglês dele, apesar de ele ter um sotaque indiano bastante forte, é bem fácil de entender e ele sempre explica os conceitos das coisas antes. Então não é um vídeo, aliás, não são vídeos onde ele só vai dizendo onde tem que clicar. Ele explica o que ele está fazendo e o porquê que ele está fazendo cada uma dessas coisas. Então, como vocês podem ver, as coisas que eu mostrei para vocês são, até as fotos não são as mesmas, porque ele não disponibiliza as fotos nesse tutorial, tem vários tutoriais que ele disponibiliza fotos, e acho que é um canal bem legal assim de vocês explorarem, tá? Em várias aulas eu vou fazer referência a materiais dele, tá certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora, vou abrir uma imagem parecida com essa e a gente vai fazer bem o que ele está fazendo aqui, tá bom? Então, se vocês puderem, deem uma olhada no tutorial dele. Eu vou deixar o link para... Eu vou deixar o link disponível nos nossos canais, mas tá aqui, ó, é Photoshop Blending Modes Explained. E o nome do canal é Pixel Imperfect, é um canal muito bom. Como vocês podem ver aqui, imagina um canal de Photoshop com quase 2 milhões de inscritos, é porque é um canal muito bom, tá? Então, vale a pena. Bom, pessoal, a gente vai continuar então nessa aula um pouco daquele assunto que a gente estava falando na aula sobre os padrões aplicados no Photoshop, porque eu tinha pedido para vocês mudarem ali o modo de mistura da camada e não tinha explicado o que estava acontecendo. Então, nesse vídeo eu queria explicar um pouquinho, falando de dois modos de mistura que a gente vai usar bastante, tá? Então, a gente vai começar fazendo o seguinte, vão em arquivo e abram a imagem dessa paisagem aqui. Pode ser qualquer paisagem, eu só vou pedir que seja alguma coisa que seja, que tenha bastante contraste, tá? Então, vamos começar aqui nas camadas, como sempre, tá? Ctrl J, a gente vai fazer uma cópia, essa camada de fundo aqui a gente não vai usar, ela tá ali só para backup. Agora a gente vai criar uma camada nova, e nessa camada nova a gente vai aplicar um gradiente. Então, vamos criar aqui uma camada nova. Agora foi. E aqui, tá vendo? Gradiente ou degradê. Os gradientes no Photoshop, tá? A gente encontra aqui em cima alguns presets. Eu queria que a gente escolhesse aqui preto e branco. E acho que é só clicar e arrastar e ele vai criar um gradiente, tanto faz do branco pro preto, do preto pro branco. Pronto, ele escondeu todas as coisas, né? Na verdade, vamos tentar assim, para ficar mais visível. Vou dar um Ctrl Z e eu vou criar um gradiente não a partir daqui da parte mais de cima, mas mais aqui de baixo. E não vou chegar até embaixo, tá? Eu vou deixar ele vai ficar só numa parte da imagem. Porque aí eu tenho uma área aqui que está completamente preta e uma área aqui embaixo que está completamente branca.
tá? Ao invés de fazer o gradiente em toda a altura, o gradiente vai estar só em uma parte da imagem. Tá, agora a gente vai no modo de mistura dessa camada que tem o gradiente e vamos escolher multiplicação. O que está acontecendo aqui? Todos os pixels brancos ficaram transparentes. Quanto mais branco, quanto mais claro o pixel, maior a transparência. Então, se o pixel é branco, ele fica 100% transparente. Se ele é 50% branco, ele é aquele cinza do meio tom, exatamente do meio tom, ele fica 50% transparente. E se ele é preto, ele fica preto, porque ele não tem transparência. Então, foi o que aconteceu aqui. Vê que a gente não tem uma máscara como a gente tinha antes para fazer a seleção. A gente tem uma forma de interagir dos pixels da camada que tem o modo de mistura com a camada de baixo. Agora, a gente vai trocar de multiplicação para clarear. E aí vocês estão vendo que aconteceu o contrário. Quando a gente tem um pixel branco, ele fica sem transparência, ele continua branco. E quando a gente tem um pixel preto, ele fica 100% transparente. Então, todas as coisas que tem um modo de mistura clarear, ela traz o branco. Ela deixa o branco mais realçado, como vocês podem ver aqui, por exemplo, nas geleiras da montanha. Quando a gente tem o modo de mistura multiplicar, é o contrário. O preto fica realçado, porque o branco some. Então, vocês podem ver que fica tudo mais escuro. Então, vamos apagar aqui. Tá? Apagar não precisa, né? Vamos só esconder para vocês verem qual é a real tonalidade do céu. A gente tem o céu aqui mais escuro porque a gente tem uma camada de pixels pretos com transparência por baixo, tá certo? Então, é isso que os modos de mistura fazem. Só que tem vários modos de mistura, vários mesmo. Eu não sei como é que eles funcionam, tá? Eu sei que tem vários tutoriais na internet que mostram como é que esses modos de mistura funcionam, mas eu não sei como cada um deles opera. Eu só sei, na verdade, como funciona multiplicação e clarear para eu conseguir prever qual vai ser o efeito. Os outros, a gente pode ir testando. Não tem nada de errado nisso mesmo, tá? Porque eles funcionam de formas, às vezes, bem complexas. Tá, então, por exemplo, como é que o preto e o branco estão interagindo com as cores de baixo da imagem para dar esse amarelo que está aparecendo aí. Então, eu acho difícil de prever isso. O que eu sei é que dá para a gente trabalhar com essa informação é que os modos de mistura vão fazer com que a camada que está embaixo tenha a sua aparência modificada dependendo da cor da camada que está em cima, tá? Então, essa é a definição, e multiplicação e clarear trabalham deixando pixels brancos e pretos transparentes. Na verdade, todos esses modos de mistura desse grupo trabalham do mesmo jeito. Então, cor mais escura também vai deixar os pixels transparentes, os pixels escuros transparentes. E aqui, por exemplo, subexposição de cores, vai trabalhar de um mesmo jeito que clarear, só que ele deixa, parece aqui, né, muito mais, com um contraste muito maior. Tá? Então, tem subexposição de cores, cor mais clara. Então, todos esses, vocês estão vendo desse grupo aqui, eles preservam o branco. E esse aqui preserva o preto. Só que cada um de um jeito diferente. Aqui eu peguei cor mais escura. Cada um de um jeito diferente, né? Eu não sei, aqui ele recortou, cor mais escura, ele recortou completamente o azul. Então, isso que eu digo que é difícil de eu conseguir prever o resultado, tá? Mas acho que multiplicação e clarear são os mais fáceis e vocês já podem saber que esses aqui, desses grupos, funcionam da mesma forma. Então, por exemplo, divisão, subexposição,
cor mais clara, eles vão trazer o branco, escurecer a multiplicação, superexposição, cor mais escura, eles vão trazer os pixels escuros, tá? Agora a gente pode tentar fazer alguma coisa como, por exemplo, vamos aqui abrir e vamos compor essas duas imagens aqui, do monastério e da fumaça. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa imagem da fumaça, vamos tirar aqui dois cliques para tirar o cadeado. Eu dei 2 cliques na camada, tá? No ícone da camada para tirar o cadeado. E aí eu vou arrastar aqui para o monastério. Aí eu solto desse jeito. O que eu quero fazer? Eu quero que a fumaça apareça, né? Então, eu vou selecionar a fumaça e aplicar o modo de mistura clarear. Por quê? Porque o clarear tira os pixels pretos. Os pixels pretos ficam transparentes. Então agora eu posso, por exemplo, usar aqui, vamos ver. Tem uma ferramenta que pode ser interessante aqui, distorção de perspectiva. Isso é do Photoshop novo. O Photoshop antigo não tinha essa... Não era assim desse... Vamos ver se ele aplica aqui. Acho que mudou um pouco a... Tá, vamos ver se ele aplica isso na camada. Ele não aplicou na camada. Bom, depois eu vejo como é que faz aqui. Eu dou uma pausa e depois eu mostro. Mas, aplicando a distorção em perspectiva, deixa eu ver se seleciona toda a camada vai funcionar. Cadê a distorção de perspectiva? Não, parece que não. Bom, depois eu vejo como funciona. Desculpa mesmo aí, gente. Bom, o que dá para fazer então ainda com essas transformações? Dá para usar o pincel, cadê aqui? B de brush, aqui. A gente pode aumentar bastante ele e pintando de preto, né? Porque à medida que a gente pintar de preto, ele vai desaparecer. Por quê? Porque tem o modo de mistura clarear. Vocês podem usar aqui em janela pincéis, já dá para ir explorando isso. Algumas configurações dos pincéis que dizem respeito à transparência. Então, por exemplo, até tá aqui, ó. Então, se a gente usar, por exemplo, aqui, a gente tem uma transparência, vamos colocar aqui, menor, aqui 42, por exemplo, a gente pode ir apagando partes da fumaça que não deveriam estar aparecendo. Então, por exemplo, aqui, se ela está saindo dessa porta, a gente pode apagar por aqui assim, apagar essa parte aqui. Tá, para parecer que a fumaça está saindo por fora das portas do monastério. Tá. Então, esse tipo de edição a gente consegue fazer de uma forma bastante fácil com esses modos de mistura. Então, é uma coisa que dá pra gente explorar e a gente vai usar bastante vezes, assim, mesmo no Illustrator, porque é uma forma de fazer com que a gente preserve a cor das camadas que estão embaixo, tá bom? Então era isso e até a próxima aula.